Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi e hoje eu trago uma notícia que, pra mim, e tenho certeza que a maioria de vocês vai concordar que é muito boa e serve para mostrar que, embora a elite esteja muito avançada em seus planos, a agenda vá de vento em polpa, ainda existe esperança, ainda existe resistência e nós podemos fazer a nossa parte e fazer a diferença. Nós sabemos que nas Sagradas Escrituras tudo que está ali está acontecendo e tem que acontecer, porque é palavra de Deus, é palavra santa. Porém, o nosso Deus, em sua infinita sabedoria, não colocou data ali, porque cabe a cada geração fazer a sua parte para que isso seja adiado. É por isso que não tem uma data ali. Deus não ia se contradizer e dizer, olha, vocês têm livre-arbítrio. As estradas estão aí, mas vocês podem escolher em qual vão andar. Se já tivesse tudo que acontecer, então não adianta, a gente não tem escolha. Seria uma mentira o livre-arbítrio. Mas Deus não se contradiz. Tudo que ele diz é verdade, é justiça. Então, meu irmão, eu vou ler essa matéria aqui e você vai ver que, embora o poder da elite seja grande, ainda existe resistência no mundo. E nós também podemos fazer a nossa parte. Principalmente quando se fala no destino das nossas crianças, que é a grande meta deles hoje. Para fazer o cidadão que eles tinham nos tempos antigos, que não tem nada de modernismo. O que eles estão querendo trazer é regressão, voltar aos tempos da Babilônia, da antiga Sodoma e Gomorra. Eles querem trazer aquele cidadão que existia ali de volta para a atualidade. E as pessoas pensam que isso não é modernismo, mas não é. É progressismo, mas não é. É retrocesso. Escuta a matéria e a gente já volta para comentar. Hungria apresenta lei que proíbe a promoção da homossexualidade para menores de 18 anos. O país intensificou os esforços para proteger os valores tradicionais e a herança da nação na maioria cristã do ativismo pró-LGBT. A matéria é de 16 de junho de 2021. O parlamento húngaro preparou um projeto de lei que proíbe a exibição de conteúdo adulto ou material que incentive a homossexualidade e o transgenerismo para menores de 18 anos. A medida proposta pelo partido Fidesz do primeiro-ministro Viktor Orbán proíbe explicitamente conteúdo que retrate a sensualização por si mesma ou que promova ou exiba desvios de identidade diferente da que você nasce, resignação de gênero ou homossexualidade. A emenda legal foi adicionada à legislação contra a pedofilia, que está em votação. O Fidesz detém uma supermaioria na legislatura húngara. A ideologia LGBT nas escolas, bem como em anúncios e outros meios de comunicação de massa, seria efetivamente banida pelo projeto de lei anti-pedofilia, que também cria novas disposições para a educação íntima, como uma lista de organizações aprovadas de educação íntima. A Hungria intensificou os esforços para proteger os valores tradicionais e a herança da nação de maioria cristã do ativismo de esquerda pró-LGBT nos últimos anos. Em dezembro, o governo adotou mudanças na Constituição Nacional, definindo a família como baseada no casamento e na relação pai e filho. A mãe é uma mulher, o pai é um homem, declarou a emenda, que proíbe a adoção de pessoas do mesmo gênero. A Hungria defende o direito das crianças de se identificarem com o seu órgão de nascimento e garante a sua educação com base na identidade constitucional da nação e nos valores baseados na nossa cultura cristã. No início deste ano, as autoridades também determinaram isenções de responsabilidades para livros pró-LGBT voltados para crianças. Orbán denunciou a doutrinação LGBT de crianças em maio passado como uma linha vermelha a não ser cruzada. Para resumir minha opinião, deixe nossos filhos em paz, disse ele. A Hungria também eliminou os programas de estudos de gênero em universidades estatais e promulgou uma lei exigindo o reconhecimento dos cidadãos com base no que nasce, imutável, em vez de identidade de gênero. Embora essa lei tenha sido parcialmente restringida no tribunal em março, Joe Biden, que apareceu em uma cúpula da OTAN na segunda-feira, anteriormente acusou os governos eleitos da Hungria e da vizinha Polônia, ambos aliados da OTAN, de regimes totalitários. Bom, meus irmãos, eu sei que não vai ser fácil eles conseguirem aprovar isso, mas de antemão nós já estaremos orando para que de fato isso aconteça e dou os meus parabéns a essa nação, um povo que colocou de fato Deus em primeiro lugar. Serão perseguidos com certeza. Você viu que o Joe Biden já partiu para cima. Quem é esse cara? Esse cara não tem dignidade nenhuma. Os seus próprios compatriotas apontam o dedo dizendo, será que realmente fomos nós que colocamos ele ali? Existe essa dúvida, não só internacionalmente, como nacionalmente, lá no país dele. Eu já falei sobre isso aqui. Infelizmente a plataforma baniu a maioria dos vídeos. Infelizmente quem fala a verdade é assim. Agora, meus irmãos, sobre isso que você ouviu na matéria, poderia ser feito aqui também no Brasil. Só que os nossos governantes, eles se vendem. A nossa Constituição, ela já deixa bem claro o que é uma família.
Mas o STF passou por cima do parlamento, que nunca aprovou isso, casamento entre pessoas, né, que tem o mesmo órgão genital, porque eu vou dizer assim, porque negócio de gênero não existe, eles que inventaram isso. Se você nasce com um determinado órgão, você pode até mudar ele, fazer a cirurgia, né, fazer o órgão feminino, você que é homem, fazer o órgão feminino. Mas como bem disse o Dr. Enésio, especialista nisso, ele disse que cada célula tua desmente aquilo ali. Você pode ter o órgão, pode ter a aparência, mas por dentro, cada célula sua diz o que você realmente é. Você já nasce, homem ou mulher, não existe outra coisa. A infância, para nós do Pruna, deve ser respeitada como tal. A televisão dissemina uma ideia falsa. A ideia segundo a qual os valores éticos não existem mais. Ela trata os casos esporádicos, episódicos, ocasionais, como se fossem a regra. E muita gente já pensa que a exceção é a regra, que não é nada demais qualquer um ter experiências homossexuais, que tudo é válido, etc, etc, etc. E o curioso é que isso passou a ser sinônimo de moderno. Tudo o mais é anacrônico, é obsoleto, é careta. Os pais, por sua vez, não têm como controlar as informações que os filhos recebem através da televisão. E o resultado é que estamos formando uma geração sem valores, perplexa, desorientada, que não tem nenhum balizamento, que não tem nenhum sistema de referência e que não sabe distinguir o certo do errado, porque ambos se confundem, se misturam no seu espírito. A sociedade dos adultos é preparada na infância. O direito de escolha, o respeito, tudo bem, faz parte. Agora, não queiram colocar isso como educação para a criança e como exemplo, que é o que estão fazendo hoje. Eu até faço questão de dizer sempre isso para que a própria plataforma não venha confundir o nosso discurso. É discurso de ódio, é preconceito, não tem nada a ver. Nós respeitamos, inclusive, você acha que no meio de 500 milhões de pessoas não tem pessoas com escolhas diferentes das nossas aqui? Nós não atacamos essas pessoas, são muito bem-vindas, são nossos irmãos, é igual a nós. Agora, essas mesmas pessoas também não concordam que isso deva ser ensinado, forçado em crianças. Elas não concordam, a maioria delas não concordam com isso. Então, meu irmão, eles estão trabalhando hoje muito na mente das pessoas e principalmente das crianças. Eu fiz um vídeo aqui, infelizmente ele não passou, mostrando... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse garoto aí, ele ganhou o prêmio de boxe da WBC, né? Ele ganhou o título de boxe, um título que ele não vai perder, porque você sabe, um campeão peso pesado, por exemplo, Mike Tyson, ele ganha o título, mas ele tem que defender aquele título. Ele, quando perde, aí passa para outra pessoa. O desse menino não. Ele ganhou um título diferente, que naquele dia, naquela data, ele era o melhor lutador do mundo. Aí você vai me dizer como? Uma criança franzina dessa. Esse menino, ele é tudo que a mídia odeia, tudo que o sistema tem trabalhado para destruir. Ele é o exemplo da antiga geração. Só que ele é jovem, ele é uma criança ainda. Pelo que eles têm feito, pela programação que eles têm realizado há anos, após anos, não era para existir isso agora. Um cachorro feroz parte para cima da irmãzinha dele, essa menina aqui, e ele se joga na frente e enfrenta esse cachorro. O cachorro abre o rosto dele e ele leva 90 pontos, com a cara toda rasgada. Conseguiu salvar a irmã, enfrentou uma criança, um herói. Conseguiu salvar a irmã. E a tia dele vendo ele daquele jeito. Como é que você faz uma coisa dessa? Por que você não correu para chamar ajuda? Aí ele responde: porque naquele momento, se alguém tivesse que perder a vida, que fosse eu, que sou o irmão mais velho e tenho a obrigação de proteger minha irmãzinha. É um herói. Esse tipo de pensamento não deveria existir na nova geração. Na minha ainda existia. Eu me lembro como hoje, que alguns moleques que queriam bagunçar com a minha irmã, puxar o cabelo dela, ela pequena, e eu ia lá e tomava as dor mesmo, meu irmão. Era 3, 4, tinha boquinha não. Não ia pra cima. Já hoje você não vê isso. Hoje o que é ensinado é a covardia. Hoje o que é ensinado é o fim do cavalheirismo. Muitas mulheres, não, mas é porque realmente machismo, isso e aquilo. Mas a mulher, ela sempre foi protegida pelo homem. Não é que ela seja um objeto, é porque cada um
Deus criou com um dom. Não tem coisa que acalme mais um homem quando ele tá nervoso, aperreado, às vezes não tá acreditando em si mesmo, e a sua esposa chega, passa a mão na cabeça dele, abraça. Sabe, por mais forte que seja o cara, por mais grandão que ele seja, ele precisa disso. A mesma coisa a mulher, por mais forte que ela seja, ela precisa de proteção. Quando ela tá nervosa, desesperada e o marido abraça, ela se sente forte naqueles braços. Então tudo isso, você vê que os dois corpos inclusive se encaixam um no outro. Eles se encaixam, eles tornam-se como... Quando você casa é dito, você se torna uma só carne. E tudo isso, meu irmão, está sendo trabalhado para ser destruído, para haver uma distorção. E a gente não pode cair nessa. Então é uma pena que eu tinha feito um vídeo detalhado desse menino e não passou. A plataforma julgou, eu nem lembro mais, logo quando aconteceu eu fiz. Eles julgaram que era conteúdo repulsivo e que poderia ser irritante ou aborrecer pequenos grupos. Eu digo, só é um pequeno grupo não assistir. Mas a coisa tá desse nível, meus irmãos. Tá desse jeito aí. Mas graças a Deus, a gente continua de pé, graças a você que vem nesse canal. Graças a você que já foi desinscrito aqui milhares de vezes, você não sabe por quê, mas você volta e se inscreve de novo. Eu agradeço demais, irmão. Eu só tô aqui por causa de você ainda, porque esse canal ele já foi apagado. Você vê os números de views, não passa disso. Eles não querem que passe. Mas graças a vocês, eu ainda continuo vivo aqui na plataforma. Eu morri aqui no YouTube, mas continuo de pé ainda, graças a você. No dia que você não vier mais, eu vou cair. E aí também não farei mais esse tipo de conteúdo. Mas enquanto você estiver aqui, com teu apoio contínuo, apesar que é difícil, você não imagina a frustração que a gente fica quando você faz um vídeo mostrando uma coisa linda dessa aqui e cumprindo todas as regras que eles mandam, eles dizem, não, isso aí não. Você está infringindo as nossas regras. E você pergunta qual e não te responde. Mas a gente sabia que não seria fácil. E nem por isso eu vou desistir, meu irmão. Enquanto você estiver do meu lado, Deus na nossa frente, seguiremos sempre adiante. E tá aí a prova. Espero que você tenha gostado dessa matéria, porque tá aí a prova que ainda é possível mudar as coisas. Ainda é possível nós fazermos a nossa parte. Nós não podemos usar as escrituras para ser acomodados, porque a fé sem atos ela é morta. Dizer, não tem mais jeito não, eu vou esquentar a cabeça com isso. Tem que acontecer mesmo. Você está adiantando o plano da elite, está sendo cúmplice dela. Toda vez que você é omisso, né? Toda vez que você for omisso, você está sendo cúmplice. Quem cala consente. Como já diz o ditado, né? Para que o mal triunfe, basta apenas que os homens bons não façam nada. E não será o nosso caso. Pelo menos comigo e vocês não será assim. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço, meus queridos irmãos. E tamo junto.